da tribulação, Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par. No deserto o povo fartou, e ao mesmo poder Ele sempre terá, pois na mão muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. E eu agradeço a rica oportunidade. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Andréia, venha louvar o Senhor. Aleluia. Pode ser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem harpa aqui, se você quiser essa daqui, ó. Amém. Glória a Jesus. Uma banda dessa tão bonita, mas... Aleluia. Não dá, né? Vamos cantar o 372, né? Vencerá. Né? O hino 372, né? Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas Ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Aleluia. Vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Oh Jesus, quem espera, oh
das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus quem espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, lealdade será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que espera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Vou aproveitar também, vou deixar aqui um versículo para a igreja, né? Isaías aqui, né? E 64, né? Versículo 4, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, né? Então, nosso Deus, ele trabalha por nós, né? Deixa esse versículo para a igreja essa noite. A paz do Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Aleluia. Irmão, você tá esperando? Pois se você está esperando, aleluia, ele está trabalhando, aleluia. E quanto menos você esperar, aleluia, a bênção vai chegar. Nós não estamos aqui, irmão, dizendo... Porque assim, se nós entendêssemos que o maior interessado em nos abençoar é o Senhor, era só nós obedecermos. Aleluia. E estaríamos nadando em bênção. Agora, o problema está em Deus? Não, está em nós. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar a oportunidade, irmãos, para quem deseja agradecer. Tem alguém que deseja agradecer algo? Que Deus, porventura, glória a Deus. Tem a irmã Ana, tem irmão, aleluia, Fabrício, glória a Deus, que Fabrício fazia um bocado de dia que não vinha, mas o Senhor trouxe, ele disse que veio direto do trabalho para aqui. Aproveita a oportunidade, Fabrício. Vamos remir o tempo, que é para dar tempo para você e mais outros agradecer. Chegue, meu filho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Agora eu faço com... não estou imitando não, mas a irmã auxiliadora, a esposa do pastor Eliezer, a gente estava ali segunda-feira, mães de joelhos, filhos de infantes, 3 minutos, viu? Aleluia, 3 minutos dá para dizer muita coisa. Glória a Deus. Como é que se fala? Agradeço a Deus porque... Primeiramente, eu queria saudar toda a igreja com a paz do Senhor, claro, né? E queria agradecer aqui especialmente a Deus, porque mesmo que eu não estive aqui no trabalho, Deus me abençoou com o trabalho, obviamente, né? Lá aqui eu não esperava, já fazia um tempo que eu vinha pedindo a Deus, porque já faz 3 meses que eu estou aqui, acho. Quase aí eu estava esperando para que Deus abrisse essa oportunidade. Eu deixei currículo onde eu pude e agora estou lá pela glória de Deus. E a coisa boa é que quando eu vou no trabalho, eu sempre oro aqui de casa antes de ir. Aí tem vezes que acontece coisa que eu acho até que não são casuais. Por exemplo, tem um rapaz lá que trabalha comigo, que ele no final, um dia ele falou... Ah, Jesus, quanto é bom. Você acredita em Deus? Falei, acredito. Mas assim, do nada.
Aí outro rapaz também estava ouvindo um louvor. Eu falei, você é crente? Não, mas essa música enche sempre meu coração toda vez que eu ouço. Aí eu falo, olha só como Deus é bom. E esses são os momentos que eu conto para eles. Eu falo, ó, eu sirvo ao meu Deus e tenho um modo de falar com eles, enfim. Então, o meu conselho que eu dou, nunca desanimem, esperem, porque a bênção de Deus chega. Porque quando você procura, ele no final ouve. Acho que era até hoje a palavra que dizia no app da Bíblia, né? Os que esperam no Senhor, né? Sim. Se pedires com fé, você receberá. E é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade e que Deus abençoe todos vocês. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Então, hoje eu vim agradecer a Deus, né? Porque como nos ensina o Senhor, em tudo dai graça. Bendito seja louvado o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por portas abertas, que Deus ele abre porta aonde não tem parede, né? Onde Ele quer, Ele coloca, Ele faz o quê? A existência onde não tem existência, né? Bendito seja louvado o nome do Senhor. Então, estou hoje agradecendo a Deus, né? Porque passei umas dificuldades, mas Deus me abençoou e estou trabalhando, faço umas diárias aqui e acolá, né? E Deus usou minha cunhada me convidando para trabalhar no restaurante. Então, mais uma bênção que eu tenho a dizer. E outra, né, que minha irmã conseguiu um benefício da filha dela, para agradecer a Deus. Então, eu prometi a Deus que ia agradecer. Estou aqui agradecendo pela bênção da minha irmã, né, o benefício da minha irmã com a filha, né? Deus abençoe, ela está de posse de vitória, né? Bendito seja louvado o nome do Senhor. Também estou agradecendo a Deus, irmãos, para a glória do nome do Senhor, né, por ter conseguido, né, a negociação, como eu disse, do IPTU. Estou conseguindo pagar com dificuldade, mas Deus está me abençoando. Então, é dupla honra, porque eu estou fazendo o quê? Pagando o meu IPTU daqui, da casa daqui, e lá da esperança, para a glória de Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele faz a roda girar. E a roda grande passa dentro da pequena. É aquilo que é impossível para você, nada para Deus é impossível. Deus, Ele te dá honra, te dá dupla honra, viu, irmão? Então, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu creio que Deus tem coisas grandes, tanto para mim como para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, esse feriadão, né? Que eu ganhei o presente do meu filho e viajei para Fortaleza. E Jesus me levou nós e trouxe em paz, livrando de acidente. E eu, quando vinha, um acidente tremendo, eu digo, ai, Jesus. Eu disse, Jesus, eu passei por aquele acidente, aí eu disse, Jesus, repreenda o espírito da morte. O homem lá, né? Aí eu quero agradecer a Deus isso e os livramentos que Ele deu também lá dentro de Fortaleza. E quero dizer que estou muito feliz com Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória! Aleluia, Jesus. O Senhor é o que abre, o Senhor é o que fecha, é o Senhor que dá livramento. Aleluia! Glória a Deus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Não poderia deixar de agradecer ao meu Deus pela bênção que eu recebi, né? Que é o meu neto, primeiro neto, para a glória do nome de Jesus. E pedir oração, sempre aqui as irmãs da consagração sempre oravam. Foi um bom parto, para a glória do nome de Jesus. Ela foi segunda-feira e botaram para casa. Na terça ela voltou e hoje de madrugada de 1h20, graças a Deus, ganhou o bebê. Parto normal, era o que ela queria, graças a Deus, Jesus é bom, irmão. Então é motivo de agradecer essa grande bênção. Estamos felizes, graças a Deus nasceu com saúde ali. 3 quilos e 520 gramas e o tamanho foi 50 e
50 centímetros e 51 centímetros, quer dizer. Então, motivo de agradecer a Deus, meu filho está lá, alegre e feliz. Estamos felizes, né, irmão? Uma bênção de Deus. Fazia 5 anos que eles tinham casado e chegou um momento. Eu achava que ela não ia ter, mas tudo é para a honra e para a glória no nome de Jesus. Né? Era o tempo que ela terminou ali, que ela fez o curso de enfermagem, aí foi o tempo que ela terminou, e agora está com o filho dela cuidando, né? Deus é bom. Então agradeço, em nome de Jesus. Sabendo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem mais alguém, irmão, que quer agradecer? Aleluia. Tem alguém mais que queira agradecer? Então chegue, em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, que aqui estamos essa noite para agradecer ao Senhor, né? É maravilhoso quando a gente chega na presença do Senhor para agradecer. Porque quando a gente chega aqui é porque Deus tem nos abençoado. E eu estou aqui para agradecer porque muitas vezes, irmãos, a gente passa por lutas na nossa vida, por dificuldades, por momentos difíceis. Mas as lutas, as dificuldades, os momentos que a gente passa não mudam o propósito de Deus na nossa vida. A luta que você está passando, o processo que você está passando, não muda o processo, nem a vontade de Deus na sua vida. Muitas vezes a luta serve para a gente acordar. Serve para nós olharmos para Jesus verdadeiramente, entregar a nossa vida na mão dele. E há um tempo nós estávamos com um problema com a nossa filha, orando por ela, para que Deus chegasse na vida dela e fizesse a vontade de Deus, não a nossa. Porque muitas vezes a vontade do pai e da mãe é chegar, resolver, fazer aquilo que a gente acha melhor. Mas muitas vezes, irmãos, é necessário a gente se calar e só orar. Muitas vezes é necessário você se calar e orar e entregar na mão do Senhor. Jesus, quando estava indo para ser crucificado, quando ele foi entregue ali, ele estava passando por uma aflição muito grande. E Pedro tirou a espada e cortou a orelha daquele soldado. E Jesus não fez nada. Jesus deu exemplo. Jesus mostrou amor. Jesus mostrou misericórdia. E Jesus curou. Na hora de maior sofrimento da vida dele, Jesus já teve força para curar aquele homem. E para dar o exemplo para mim e para você. Que a gente deve perdoar. Que a gente deve olhar com amor. Que a gente deve olhar com misericórdia. Que a gente não deve condenar ninguém, irmãos. Mas olhar com misericórdia. Pedro disse: Senhor, os homens estão vendo, o que a gente vai fazer? Vamos matar todo mundo? E Jesus ficou calado. Muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer por nossa força e não quer ouvir a resposta de Deus. Ele não esperou nem Jesus responder. Foi logo tirando a espada, fazendo do jeito dele, da forma dele. Mas nessa noite Deus diz para você: espere a vontade de Deus na sua vida. Ouça a voz do Senhor na sua vida nessa noite. Não importa qual seja a vontade do Senhor, não seja aquilo que você quer. Talvez seja sim, talvez seja não. Nessa noite eu estou dizendo para você: espere. Se aquiete, se acalme. Deixa eu fazer, deixa eu agir, deixa eu trabalhar na sua vida. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer da sua vontade. E eu e minha esposa fizemos isso, fomos orar, entregamos nas mãos do Senhor. E essa semana o Senhor fez. Ela chegou para a gente e disse: acabou tudo. Aquilo que ela estava fazendo de errado, aquilo que ela estava achando que estava no caminho errado, ela voltou atrás e reconheceu que aquilo não era o caminho para ela. Que aquela não era a vontade de Deus. E ela chegou para ele e disse: mamãe, eu ouvi uma voz me dizer: isso não é o que eu quero para você. Anda na manás. Isso não é a minha vontade na sua vida. E aquela voz incomodou tanto, o Espírito Santo incomodou tanto, que ela ouviu aquela voz. E hoje o Senhor quer falar com você. Hoje o Senhor está aqui dizendo para você: se aquiete, se acalme. Deixa Deus agir na sua vida. Escuta a voz do Senhor, porque com certeza Deus tem algo preparado para a sua vida e o melhor para você. Porque muitas vezes, irmãos, não é como eu quero, mas a minha vontade, o meu querer tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Pedro andou com Jesus, viu os milagres, viu Deus operar, viu Jesus fazer muita coisa. Muitas vezes, irmãos,
Tem gente que está na igreja, vê Jesus fazer, vê Jesus operar, vê Jesus fazer milagres, mas não consegue obedecer a Jesus. Está na igreja, está ali, vem todo culto, vem todo domingo, está todo na igreja buscando ao Senhor, mas não ouve a voz de Deus e não obedece. Deus fala, Deus diz, e muitas vezes não obedece a voz do Senhor. Mas nessa hora, Deus trouxe você aqui para dizer para você que é no tempo dele, que é na hora dele e que é como ele quer. E você só tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Como disse Ana, né? Aleluia, por esse menino orava eu. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre, né? Aqui Fabrício agradeceu. Nós fazemos parte dessa vitória de Fabrício, do irmão Márcio. Glória a Deus. E a gente se alegra quando vê a vitória do nosso irmão, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. E a gente fica dizendo, se o Deus fez com ele, vai fazer conosco também. Aleluia, essa é a nossa esperança, irmão. Eu lembro que eu estava numa consagração em Pirangi, há mais de 20 anos atrás. Eu esperava algo do Senhor, estava fazendo uma campanha. Eu já contei isso aqui, mas não vou detalhar o que foi que eu estava esperando. Mas eu ouvi alguém testificar, dizendo que Deus tinha feito na vida daquela pessoa. Agora se passou 8 anos para o Senhor fazer. Aleluia. Eu disse, Jesus, não deixe não, Jesus, passar nem 8 meses, Jesus. E o Senhor teve misericórdia e realmente não deixou passar nem 8 meses, né? Porque, irmãos, eu recebi com o voto ou com o agradecimento que a pessoa estava ali agradecendo, eu estava passando por algo semelhante àquilo. E eu disse, Senhor, do jeito que tu fizeste na vida dessa pessoa, vai fazer na minha, assim eu creio. É por isso que é bom nós estarmos na casa do Senhor ligado com os céus. Porque alguém vai testificando e a gente vai dizendo, Senhor, se tu fizesse com ele, se tu fizesse com ela, tu vai fazer comigo também. Aleluia. E o Senhor fez e não é diferente nesta noite. E eu aproveito a oportunidade para apresentar, aleluia, os irmãos que vieram, aleluia, adorar o Senhor na beleza da sua santidade nesta noite, neste lugar. Mas em primeiro lugar, aleluia, eu quero apresentar aquele que veio para ser adorado por mim e por você nesta noite. Está esperando, está aguardando a minha e a sua adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, está aqui. Aleluia, é por causa dele que você e eu estamos aqui nesta noite. Aleluia, para o adorar na beleza da sua santidade. Também está conosco, aleluia, nosso amado irmão. Chega, meu Deus, me ajude. Pastor Reginaldo, irmãos, glória a Deus, Jesus é bom. Pastor Reginaldo, um amigo nosso que conhecemos, a sua filha veio morar por aqui, né, nessa rua, e depois eles vieram morar aqui, e ficou por aqui, depois está ali em Satélite agora, né, glória a Deus, e nós o convidamos para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, neste lugar, e com ele veio a nossa irmã Josi, a sua esposa, aleluia, glória a Deus. Também está conosco mais alguém de primeira vez nesta noite? Aleluia. De primeira vez não, né? Aleluia. Mas o irmão Fabrício, como disse aqui, fazia um bom tempo que não vinha porque ele estava trabalhando, né, irmão Fabrício? Glória a Deus. Mas aprove o Senhor. Ele vinha agradecer. Ele não fez como aqueles 9 leprosos, né? Ele voltou para agradecer a quem fez na sua vida, que foi o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Fabrício ia passando aqui um dia e foi atraído, aleluia, pelo louvor da bandinha. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Parou ali, voltou, conheceu este lugar, ficou caminhando na consagração aqui conosco, nós ajudando ele em oração. O Senhor abriu a porta e fez na vida de Fabrício o que nem ele, nem eu, nem a mãe, nem ninguém podia fazer. Não é assim, Fabrício? Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. E está aqui. Aleluia, eu quero dizer que todos vocês sejam bem-vindos. E eu quero deixar um versículo que eu mandei hoje pela manhã. Nem lembro se foi pela manhã. Mas eu quero compartilhar com mais alguém nesta noite. Aleluia, o versículo da palavra do Senhor. Aleluia, que diz assim.
Glória a Deus. Deixa eu botar aqui na vista, agora sim fica melhor. Glória a Jesus. Então o Senhor enviou Jerobaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos livrou da mão dos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Do jeito que o Senhor fez com aquele povo rebelde, com aquele povo que estava pedindo ao Senhor um rei, quando ele tinha o Senhor como rei. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aquele povo tinha o Senhor como rei. Tinha Samuel como sacerdote e profeta, mas eles estavam pedindo um rei. Eles pediram e o Senhor deu. Aleluia. E o Senhor disse mais na frente que eles tinham se esquecido do que o Senhor tinha feito com eles. Mas ele disse, olha, se vocês voltarem para mim, eu vou os ouvir e vou livrar. Aleluia. E assim ele fez e mandou aqueles homens para ajudar o seu povo. Ele é o mesmo que dá ordem aos seus anjos e a quem ele quiser para nos dar vitória. Aleluia. Ele não mudou, ele é o mesmo sendo falho como nós somos. Mas ele é misericordioso. Aleluia. Ele usou de misericórdia para com aquele povo rebelde quando eles se arrependeram. Aleluia. Ele enviou o reforço. Ele enviou, aleluia, a resposta para aquele povo. Enviou proteção e livramento. Aleluia, ele é o mesmo. Aleluia. E ele está nesta noite para dar vitória a mim e a você neste lugar. Amém. E eu quero dar oportunidade ao Ministério de Louvor Adonai para adorar o Senhor com um hino, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Tira, minha. Tira, né? O Ministério de Louvor Adonai cumprimenta a igreja.
Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, agindo Deus, diz a sua palavra. Quem impedirá? Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é, aleluia, antes que eu e você existisse. Ele é. Ele era não, ele é. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Irmã Josi, vem adorar o Senhor. Aleluia, porque ele procura adorador. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, está de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, está de qualquer maneira. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente eu estou feliz por estar aqui nesta noite. Aleluia. Recebi muitas bênçãos neste lugar. Quando morava aqui perto, foi um privilégio muito grande morar aqui perto e estar aqui nas consagrações. E muitas vezes nesses cultos, né, de adoração a Deus, de pregação. Aleluia. E desde que chegamos ali, que muita vontade de vir, mas sempre fica uma dificuldade, sabe? Mas Deus é fiel e prepara os momentos certos, né? Eu só tenho a agradecer por estar aqui. E são tantas bênçãos, né, que a gente tem para contar, que se eu fosse contar muitas bênçãos que eu recebi aqui neste lugar mesmo, resposta de oração, problemas de família resolvidos, vendas de casa que a gente precisava vender e muitas coisas Deus fez através da oração neste lugar. Glória a Deus. Aqui é um povo que se reúne para adorar verdadeiramente o Deus que faz. Aleluia. O Deus que continua sendo o mesmo. E antes de louvar, quero também deixar um versículo, aleluia, na palavra de Deus. Aleluia. Que está em João, na carta, na epístola do apóstolo João. Louvado seja Deus. No capítulo 5, João capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o nome de Jesus. Aleluia. Eu estou em Pedro. Eu costumo, a minha Bíblia é velhinha, sabe? Andar com ela. Eu trouxe essa, né? Aí já estou com mais dificuldade. Que a outra eu sou bem acostumada já a folhear. Mas diz assim, né? 1 João capítulo 5 diz assim. Aleluia. Aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Aleluia. E no versículo 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus com o hino. A irmã Maria perguntou ali, mas eu não sei se ela conhece. É um hino que eu sei há muito tempo atrás, que diz assim. Fala da vitória do povo de Deus, né? Diz assim. Certo dia um filisteu afrontou a Israel, confiando em sua força, esqueceu que há Deus no céu. Disse, escolhei dentre vós um para me enfrentar. Não sabia que este povo pertencia a Jeová. Davi, cheio do Espírito, o desafio aceitou. Com a funda e 5 pedras, o gigante enfrentou. Golias tinha escudo, uma lança para matar. Davi tinha confiança no nosso Deus Jeová.
Davi acertou uma pedra na testa do filisteu. Caiu dele a sua força, perante o povo morreu. Não há gigante na terra, poderoso é o nosso Deus. O menor abate o grande, Davi lutou e venceu. Quem é de Deus tem coragem para a luta enfrentar. Vence as guerras, não vacila, está sempre a pelejar. Não importa se o gigante é forte e amedrontador. Quem é de Deus tem coragem, nosso Deus é o vencedor. Ainda tem mais. 5 virgens eram loucas, nos afirma a palavra de Deus. Não compraram o azeite, o brilho da vida desapareceu. Não seguiam com prudência os mandamentos do Senhor Jesus. Suas candeias eram apagadas e o mundo em trevas não via a sua luz. Põe azeite na candeia, põe a tua vida no altar. Deixa o fogo do Espírito a tua lâmpada incendiar. Faz como as virgens prudentes, não deixa a tua luz se apagar. Com fogo ardendo em tua vida é que o noivo santo se agradará. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Tá aí, Deus falou. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos dar a oportunidade à irmã Tiléia para fazer a oração pelas famílias. Viu, irmã Tiléia? Chega em nome do grande, aleluia, o todo-poderoso que está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Também, sada amada igreja, com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, né, por ver o pastor e a pastora. Quando eu cheguei aqui, eu digo, Jesus, que vi ele, eu digo, eu conheço esse casal. Glória seja dada ao Senhor. Então, louvo a Deus pela vida deles, por cada um que está aqui nesta noite. Eu já sinto a presença de Deus. E digo, nesta noite, eu quero agradecer a Deus também por algo que Deus já fez nesta noite, enquanto a gente estava aqui adorando. Se eu fosse para casa, eu já vou abastecida. Através do telefone me aconteceu algo, eu estava muito inquieta hoje. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele já entrou e já guerreou quando Ele quer dar vitória. Por isso o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmã Patrícia pediu para orar por quem? Pela família. Aleluia. Mas nesta oração, irmã Patrícia, eu quero apresentar irmão Paulo, irmã Suzete. Deus mostrou 3 rostinhos nesta noite, pela amada aqui, do violão. Glória seja dada ao Senhor. Você crê? Para Deus pôr uma brindaça, para Deus repreender a inveja. Ai, de monte de comanai. Ai, de prova de faço. Para o Senhor entrar. Toda oração, peça para Deus cobrir com o sangue dele. Aonde quer que você vá, peça para Deus cobrir. Isso é diferente. Aonde quer que passe. Porque o brilho vem do Senhor. O brilho não vem de joia. Ai, de monte de comanai. Ai, de prova de faço. E que Deus possa te brindar nesta noite. Querido Deus e eterno Pai. Pai, nesta noite o invejoso tem inveja até do teu chulé. Ai, de monte de comanai. Ai, de prova de faço. Em trabalho onde quer que tu ande. Mas Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, cobre ela com teu sangue. Repreende toda inveja, todo olho grande, até no falar, até no agir, na maneira de se vestir. Pai, nesta noite, aí da monte de comanai, chega nas cordas vocal nesta noite. Pai, chega dando vitória a ela em todas as áreas. Aí da monte de comanai, aí própria, desce no jejum e na oração. Aí da prova de faço, porque o Senhor tem pressa para fazer através de tu na banda. Aí da monte de comanai, Ele tem muita pressa. Aí própria, e o tempo é ouro. Aí da monte de comanai.
Ai, pró. Tocou no escudo assim. Ai, pró. Ai, pró. Tô devasando o laço assim. Ai, dama todo embaraço. Ai, pró. Toda oração contrária. Toda palavra de maldição lançada. Ai, damante o defaço. E te darei vitória. Te darei um sinal por esses dias. Ai, damante o decomanai. Suzete vai para junto da sua bênção. Ali, depois eu oro pela família. Segura na mão de irmão Paulo. Pastor, me ajude. Bota as mãos ali na cabeça dos dois. Deus quer fazer algo grandemente. Essa angústia vai passar, Suzete. Algo que entrou como uma flecha. Todos da retaguarda, estenda a mão. Ponha de pé. Vocês podem não estar dando crédito, mas esse casal precisa de algo urgentemente. Ai, damonte de comanai. Vocês não entendem, mas Deus chega de vazando o laço. Toda ferramenta preparada nesse decanto de comanai sobre a vida dos dois. Toda confusão de mente, o embaraço, o Senhor coloca por terra. Pai, visita e vê do coração dele nesta noite. Continua dando livramento. Ai, pró. Pai, desfaz todo o laço nesta noite. Toda investida satana, aquilo que tem tirado o sono, aquilo que tem tirado a paz. Pai, nesta noite, todo cansaço físico, o cansaço espiritual, as guerras, as batalhas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor de faça e dê vitória a eles dois em todas as áreas, toda a região do corpo, toda retaliação. Ai, damante de comanai, o Senhor de faça nesta noite, em nome de Jesus, todo abatimento, em nome de Jesus, e dê vitória a Suzete. Patrícia, dê um abraço em Suzete. E eu quero um varão que dê um abraço no irmão Paulo nesta noite. Aí vem, você não entende. Até o pastor pode dar um abraço no irmão Paulo. Glória seja dada ao Senhor. Quanto o laço Deus já não desfez, quantas covas Deus não já fechou através do abraço. Ai, demônio, que o decomanai. É noite do Senhor fazer o sobrenatural. É noite de milagre. É noite de cura. Se eu e você contemplasse o mover das águas sobre este lugar, Pai, nesta noite, pela família, aleluia, Pai, nesta noite, pelos enfermos, o Senhor visite nesta noite a mãe do irmão que toca pandeiro, irmão, diga aí, irmão Zacarias, eu não conheço, mas a mãe dele precisa do milagre urgente. Ai, damante de comanai, levando a comitiva, Pai, nesta noite, visita ali ela nesta noite, visitando a saúde, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tem pedido, Pai, nesta noite, ela precisa espiritual e precisa material. Pai, nesta noite, pelos que estão enfermos, o Senhor chega visitando e curando em nome de Jesus e destruindo toda enfermidade, toda seta ao contrário. Visita aquela mulher, Pai, do alto da cabeça até a ponta dos pés, Pai, visitando a coluna nesta noite. Aí, damante o decomandado, desfaz todo dado inflamado do maligno nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, aí decante o decomandado, meu Deus, pela família, quantas famílias não tem destruída, quantas mães não tem chorando nesta noite, Pai, a perda do seu filho, mas Pai, nesta noite, chega com libertação, chega com restauração na família, nos casamentos,
nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nesta noite, pelos que estão aqui, papai, família que entrou só pela tua graça, neste lugar, então, Senhor, chegue, fazendo o que nós não podemos, em nome de Jesus, quebrando o arco do forte, quebrando as algemas, os ferrões de bronze, a trobadiça, nesta noite, Senhor, reina neste lugar, Espírito Santo, toma frente desse culto, continua agindo, Pai, fazendo o teu sobrenatural, derramando uma porção drobada nesta noite de azeite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Não é novidade, não. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Andreana, venha dizer que Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Diga que Jesus é bom porque Ele é. Quer que bote? Aleluia. Glória ao nome de Jeová para sempre. Jesus é bom. Saúde a todos com a paz do Senhor. Antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu deixar um versículo da paz do Senhor, que se encontra em Apocalipse. Digo já, oh glória. O crente tem que ler a Bíblia, viu? É Bíblia. Meu Deus. É em Apocalipse 2. Apocalipse 1. Apocalipse 1. E o versículo 17 que diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Deus é ou não é? Eu sou o que sou. Deus, Ele é aquele que é grande. Não há nada maior e melhor do que Deus. O povo se confunde muito aí, dizendo que tem coisa maior. Tem não, meu irmão. Para Jesus não tem pareia. É só Jesus. Deus, Ele é grande e está vivo. Você serve um Deus vivo que não está morto não, meu filho. Deus deu seu único filho, Jesus de Nazaré, para morrer por mim e por você. Se fez maldito de cruz. Se o crente pastor soubesse disso, dava tanto glória a Deus, porque Jesus foi crucificado por mim e por você. Mas hoje ele vive para dar vitória a mim e a você. O crente não vive só de vitória, vitória não, deixa de besteira. Porque Jesus, Ele quer só intimidade comigo e contigo. Irmão, nem de dizer isso, eu quero só agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez em minha vida. Pelos livramentos, pela graça, pela misericórdia, né? Jesus por ter me salvado, me tirado do charco, do lodo, do pecado, irmão, e livra a gente, limpa a gente, coloca a gente para glorificar um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, irmão, que Ele ouve a gente, meio de segundo, e nos dá uma bênção. Eu já quero agradecer aqui pela porta de emprego que o Senhor abriu para minha filha. Aqui tem uma consagração, viu? Não sei por que Patrícia não anuncia. Tem uma consagração aqui, mulheres orando, viu? Para que este trabalho esteja de pé, para que a sua casa venha servir ao Senhor, para que os demônios não tomem conta. E está pensando que é fácil a gente interceder? Não, mas nós oramos, não estamos trocando trombeta não, estamos dizendo que Jesus Ele é bom. E Jesus é aquele que abre porta, fecha a porta, já foi dito aqui neste lugar. Jesus tira a gente no meio para dar vitória. É, irmão, Jesus deixa até a gente com dor para a glória dele. É porque o povo achou que quer ficar logo bom, é? É, mas Jesus, não, você tá para minha glória. Aí o povo tudo querendo ficar bom, para quê? Para ir lá pro shopping bater perna. Não quer vir para a casa de Deus. Jesus tira aqui a dor. A gente foi evangelizar uma irmã, uma pessoa.
Ela fez mulher doidinha para ficar boa. Eu digo, amém, glória a Deus, para ir para o culto. Não, para ir para a academia. Irmã, nada contra porque eu treino, viu? Agora o negócio, irmã, tem que servir a Jesus. Os crentes querem Jesus como garçom. Jesus vem aqui para dar de bandeja. Aí não quer pagar, irmã, não quer ter um relacionamento com Deus. Não quer renunciar. Quer viver no pecado, nas práticas do pecado. Mas Jesus diz essa noite, eu vivo e vejo. Meus olhos são como chama de fogo. Ando direitinho. Eu estou falando para crente, viu? Os que não são crentes, que estão vindo, se convertem e aceitam Jesus. Porque não tem ninguém melhor do que Jesus, não. Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. Jesus é lindo. Eu agradeço a Deus, eu ia agradecer algo, mas Glória disse assim, não, deixa para completar o resto da vez. Porque nós pedimos aqui, mas o Senhor é aquele que faz. O Senhor muda edital. O Senhor muda protocolo. O Senhor é o dono da internet. O Senhor é aquele que assina, pastor. O Senhor é aquele que assina para dar aposentadoria. O Senhor é aquele que assina, sabe para quê? Para lhe dar vitória, para fazer cirurgia. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é dono de tudo, meu irmão. É porque a gente diminui o poder de Deus. Aí é tudo com medo nos negócios. Não tem medo, não. Jesus faz, Jesus é tão lindo ter gente no lugar para dar vitória. E deixa a gente no lugar para honrar a gente. E a gente fica tudo preocupado. Mulher, porque não tira do lugar? Não vai tirar, não. Vai deixar para dar vitória. Para ver que Deus é na minha e na sua vida. E Deus diz assim nesta noite, pode deixar que do homem cuido eu. Ele pode até achar que está andando nos cantos bem direitinho, mas não está não, porque eu vou arrochar o bichinho. E digo ao Senhor debaixo do sangue de Cristo, peça misericórdia não. Uma vez eu fui dizer assim, irmã, para pedir misericórdia não. Mulher, mas tu quer que ajeite ou não ajeita o homem? Aí vocês é tudo com pena, porque tem mulher que é trabalhosa também, né, pastor? Mas aí a doutrina aí o pastor vai falar. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade por tudo que ele tem feito. Pelos dons espirituais, viu, irmã? Pela coragem que o Senhor dá. Às vezes a gente não quer caminhar, Jesus, não, tu vai. E quando Deus manda, a gente vai e dá tudo certo, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Como disse Andreana, é porque a Andreana fala mais alto, eu falo mais baixo, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Como disse a irmã Andreana, glória seja dada ao nome de Jesus. Ninguém está tocando trombeta. Aleluia. Mas quando ela falou aqui que Deus assina, que Deus dá aposento, foi mais ou menos isso, não foi? Aleluia. E eu estava aqui apresentando algo ao Senhor a respeito de alguém que está neste lugar. Glória a Deus. E a gente sentiu como confirmação, né? E quando ela disse que às vezes alguém tem medo, irmão, Deus faz. Quando Deus faz, está feito. Eu estava aqui orando e dizendo, Senhor, Tu és o mesmo. Meu Deus, foi essa a minha oração. Tu cria leis. Andreana não tinha chegado ainda não, viu? Aleluia, Tu muda leis. Aleluia, porque o Senhor fez na vida da minha mãe. Eu orei aqui dessa forma, dizendo ao Senhor, apresentando e dizendo que Ele é o mesmo. Aleluia. Minha mãe, agora o segredo é obedecer. E é fazer para quem pode, não fazer em troca. Porque eu já disse, Ele tem prazer em nos abençoar. É Ele que faz todas as coisas. E o prazer do nosso Deus é nos abençoar. Aleluia. E minha mãe começou a trabalhar na comissão de visita, viu, Gorete? Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, com pouco tempo de evangelho, lá na minha cidade, lá no interior, lá em Boa Saúde, glória a Deus. Bendita, porque tem gente que tem vergonha das origens, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. E ela começou ali a caminhar. E o Senhor chegou o tempo e o homem disse, olha, você vai se aposentar, mas provavelmente você vai perder alguma coisa. Irmãos, mentira do diabo. Porque ele é mentiroso desde o princípio. Pai da mentira, diz a palavra do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. E eu quero dizer que minha mãe, Deus criou naquele ano, aleluia, naquele ano uma lei no governo do estado. Bendito é o nome porque Ele faz. Aleluia, e ela se aposentou ganhando 25% a mais.
aleluia, a mais do salário dela, aleluia. E com pouco tempo, Jesus, aleluia, ele tirou essa lei, foi retirada. E alguém perguntou assim, mulher, mas por que você é aposentada? E eu não ganho mesmo tanto que você, sou da mesma categoria que você, que era SG, aleluia. É porque Deus quando faz, faz. Está feito, diz a sua palavra que operando Ele, quem impedirá? Bendito é o nome do Senhor para sempre. E eu apresentava e fazia essa oração aqui ao Senhor. E quando ela disse que alguém tem medo, eu me lembrei de uma irmã, que nós aqui oramos, irmãos. Aleluia. Nós não estamos dizendo que é o Senhor que faz, que é a gente que faz, não. Ele que por misericórdia, quando eu e você ora, Ele faz não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. E a gente aqui apresenta o nome de algumas pessoas. Deus já deu vitória a alguns neste lugar, referente a isso, a aposentadoria. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. E cita alguém que às vezes a gente nem sabe o nome. E quando a gente estava ali visitando Nova Descoberta 2, tem 3 irmãs ali que estão nesse processo de aposentadoria. Aí eu disse, irmã, vou estar apresentando vocês ali naquele lugar. E é tão bom, irmão, quando a gente tem... Aí Jesus fez, porque quem faz é Ele. A gente ora e quem faz é Ele. Se a gente tivesse poder de fazer, a gente fazia por nós mesmos. Estava cheio de bênção, cheio de vitória. Glória seja dada, mas Ele só dá no tempo. Foi dito aqui neste lugar. Que Ele só faz no tempo dEle, porque a glória é dEle, é para Ele, Ele não dá a ninguém. Aleluia, a glória do Senhor. E aí uma daquelas irmãs disse, graças a Deus, já saiu já saiu no edital a minha aposentadoria. Só está faltando eu receber a carta e entrar o dinheiro na conta. Aí eu disse, irmã, eu posso agradecer na consagração? Aí a outra disse assim, não, irmã, deixe... Aleluia, deixa acontecer primeiro, completar. Irmão, Deus fez e não tem quem tome. Aleluia, a minha, a sua vitória. Não tem quem desfaça. Porque quando o Senhor faz, não tem quem apague. Ele disse, a minha mão estendida está. Quem pois fará voltar atrás. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre, até hoje. Faz não sei quantos anos que minha mãe é crente. Aleluia, mais de 20 anos. Ninguém revogou. E nem vai revogar. Aleluia, aquilo que o Senhor fez está feito. E ela continua lá recebendo os 25% acima do salário dela. Para a glória do nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ela trabalhou para quem pode. O meu e o seu patrão é dono de tudo. Aleluia, do mundo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então pronto, tudo é dele. Mas antes de eu entregar o pastor para ele fazer a leitura e dizer aquilo que o Senhor tem colocado já no seu coração, aleluia, tem 2 pessoas aqui nesta noite que está aniversariando, além do filho da irmã que nasceu hoje, do neto, melhor dizendo, do neto da irmã Vera que nasceu hoje, meu filho também completa ano hoje, né? E eu fiquei, meu Deus, será que no aniversário de Lázaro, não é Lázaro não, Lázaro foi o mês passado. Eu digo, Jesus, será que no aniversário de Lázaro foi aqui falado? Se não foi, mas de manhã foi orado e o Senhor ouviu, recebeu, e Ele está de pé por misericórdia, assim como cada um de nós e por causa das orações. Aleluia. Nós vamos agradecer ao Senhor. E quem já vai fazer isso é o pastor para ganhar tempo, tá certo, pastor? O Senhor vai orar agradecendo ao Senhor por estas vidas, que o Senhor concedeu que completasse mais um ano de vida e o melhor, na presença dele. O meu está afastado, mas é do Senhor. O meu filho, o seu filho, o meu marido, o seu marido, a sua esposa são do Senhor. A nossa casa é do Senhor. Aleluia. Que o inimigo queira, que não queira, é de Jesus. E no tempo há de voltar para a presença dele. Que Satanás queira, quer não. Aleluia. Aleluia, mas é do Senhor. Pastor, é o irmão Carlinhos e a nossa amada irmã Rosa disse o nome, mas eu esqueci. Glória a Deus, glória a Deus, a nossa irmã Dora. Chega aqui vocês dois, venham receber, fica aqui de frente, aqui do lado. Chega em nome de Jesus, porque já está em cima da hora aqui por causa da palavra. Venha receber a oração de gratidão ao Senhor. Nós vamos agradecer pelas vossas vidas, pela vida de Pablo, pelo neto da irmã e por cada vida que aqui está. E por que não? Pode não ter sido meu aniversário, que já passou, o seu que ainda vai ser, mas o Senhor fez. Aqui, minha amada, ó. Aqui mesmo na frente. Aqui, ó. Pastor, a oportunidade é sua.
De orar, não porque 10 horas só se fosse. Aleluia. 10 minutinhos só. Aleluia. Como é seu nome? A paz, Senhor, igreja. Bem. Graças a Deus, irmão Carlos e A irmã Dora. nosso Deus. Em nome de Jesus, teu filho amado. Perdoe nossos pecados nesta noite. Perdoe nós o que não te agradou neste dia. E me dá permissão agora. Me dá permissão agora para abençoar este ancião, ou seja, idoso, e a tua filha. Pai querido, o Senhor não conceda só este mês, só esta data, mas conceda a ele ela muitas datas. Assim, se eu não voltar, enche eles das tuas bênçãos de saúde, de espírito, do teu espírito, da tua unção, que eles nunca se calem diante da adversidade e sejam abençoados. Ele, não só eles, como a vossa família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abramos nossas Bíblias. Eu fui ministrar ali no interior do estado, pertinho de Santa Cruz, Tangará, 2 congregações, e o óculos, quando eu cheguei na porta de casa, que eu peguei no óculos, ficou só com a perna na mão. Mas eu vou usar ele assim mesmo, coxo. Quer dizer para os irmãos que nós somos merecedores das dádivas de Deus. Aleluia. E tudo quem faz é Ele. Já foi falado tanta coisa que não precisava nada mais, não é? Mas como Deus ele é fiel, ele não mudou. Amém. Pronto, tá bom. Obrigado, viu? Eu estou achando parecido aqui, irmãos, com o monte, quando Jesus ele subiu ao monte e não tinha microfone. E o mais importante aqui desta localidade são essas pessoas que moram aqui, irmãos. Estão sendo abençoados e não estão entendendo, né? Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 3 de Atos. Jesus de Nazaré, tu és grande. Quem achou, diga amém. Ainda estou rouco. Aleluia. Capítulo 3. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração a nona. Ora era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Somente até aqui, amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, falar de Pedro, do nosso amado irmão Pedro, não é muito fácil. A irmã, quando nos convidou, nós frisamos algumas coisas, escrevemos, para não pronunciar errado, não falar errado. Glória a Deus. E nesta noite, vamos ver 4 atitudes que provocam o agir de Deus. Amém? Escute bem, 4 atitudes que provocam o agir de Deus. Você já tem essas atitudes. Aleluia. Você que viu nesta noite, já ouviu tanta coisa boa. Deus falou da forma que ele quis usar o vaso. Aleluia. Não é verdade? Glória ao nome de Jesus. O incrédulo, os filhos de Damião, de Cícero, não entendem nada disso. Estamos em um momento, irmãos, estamos passando neste século a morte de um homem. E eu estava na minha casa e um falso profeta de um pastor, ele profetizando que agora o que vai assumir o anticristo. Irmã, é tanta profecia mentirosa.
é tanta coisa. Mas a gente tem 2 ouvidos, né? E tem um saco. Uma boca é costurada e outra é furada. Outra irmã, na pandemia, na hora da morte, de cama, ela disse, vai acontecer 3 noites de escuro. Outro pastor também, um apacentador, né? Vai acontecer fogo, vai cair sobre o Brasil. Ainda bem que ele pediu perdão em cadeia nacional. E ela com 8 dias morreu. Aí eu pergunto, e ele também já morreu. Eu pergunto a Deus, ninguém pode julgar. Será que entraram no céu? No paraíso? Será que chegaram no paraíso? Você profetizar uma coisa, foi Deus que me mandou. E morrer? E agora, irmã? Adão Campos, de Passos Fundos, no Rio Grande do Sul, ele disse em suas palavras, esse testemunho é muito antigo, aleluia. Ele dizia o seguinte, aleluia, olhem, não se preocupem, eu estou perecendo, estou bem pertinho de partir, mas quero deixar uma palavra profética sobre a terra. Antes do rei vir buscar a sua igreja, muitos vão descer a sepultura por mentira. E nós vemos por aí, irmão, é tanta coisa, aleluia, que muitas vezes nós fechamos nossos olhos e os ouvidos para não escutar. O som foi embora, foi? Não? Também não, quando falar nome de ninguém não, irmão. Pode aumentar o som. Eu vou pregar a palavra. Quem tiver com medo, vá para casa, pelo amor de Deus. Escute, queridos. Tá bom, glória a Deus. Irmãos, eu oro, jejum, me consagro, faço vigília, não perco consagração, oro em casa. Isso é para mim e para você. Mas não tem intimidade. Intimidade com Deus não é profetizar. Intimidade com Deus não é falar em línguas estranhas. Não é um aleijado se levantar como nos usou já. Cego que era cego de nascença, voltou a ver. Já passamos por isso. Ressuscitar uma diligência de oração, Jesus já nos usou. A minha filha morreu, Jesus também ressuscitou. Já vimos muitas coisas disso. Ele pode fazer aqui hoje? Pode. Só ele querer. Mas isto não é minha salvação. A minha salvação é retidão, é obediência a Deus. Aleluia. Aleluia. Escute bem. Mas apesar de tantas vigílias, eu tinha uma dívida de 544 mil reais na Receita Federal. Jesus apaga a dívida? Apagou. Vim fazendo vigília, mas estava o nome da minha filha, eu era o responsável. 544 mil reais. E agora? Eu chorava, ela passava em rosto, pai, e agora? Não posso fazer um concurso público? Eu digo, eu estou orando. Não me humilhe não, que eu estou orando. Quando foi o ano atrasado, ela chegou lá em casa, chorando, já entrou chorando. Pensei que ela estava até morrendo, ou alguém tinha morrido. Ela disse, Deus apagou uma dívida hoje de 544 mil reais. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, e não mudou. Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Veja, queridos, Pedro e João oravam. Eles tinham intimidade com Jesus. Queridos, alguém pergunta, por que Deus não está mais operando milagres como antes? Não faz na sua vida, mas os testemunharam aqui, Deus está fazendo. Mas ninguém vê mais aleijado andar. Realmente Deus já me usou para cego, aleijado, para defunto, mas nunca me usou. Por quê? Foi a minha fé que se acabou? Foi a sua fé? Não. Ele não gosta de idolatria com ninguém.
Eu tinha um paletó, querido, preto, que quando alguém se endemoniava, quando eu entrava no templo, era quando eu entrava em um congresso para ministrar a palavra, como no Rio de Janeiro, alguém já caía dentro do templo, já caía endemoniado. E eu me senti com uma angústia por ser usado daquela forma. Pedi a Deus para tirar de mim. Eu tinha um blaze que eu disse, Senhor, era eu entrar na igreja, irmão, alguém caía, até obreiros. Eu tinha um blaze, quando alguém se demoniava, como a mulher que ressuscitou, dirigência de oração. Eu tinha um blaze, eu estava idolatrando o bicho. Quando alguém estava enfermo, eu jogava ele em cima, era pá! A pessoa já gritava, falando em mistério, dizendo que Deus estava curando. Aí comecei a idolatrar. Todo trabalho que eu ia fazer não era eu, era o blaze. Não era Jesus, não, nem eu. Era o blaze. Sabe o que aconteceu? Dei fim ao blaze. Eu disse, pronto, Deus, não quero mais ser usado em nada. Queridos, você é instrumento de Deus. Ele usa como Ele quer. E como você consente. Aí Pedro e João vai entrando no templo. Diz a Bíblia que esta intimidade. Ele não tinha prata nem ouro. Viviam pela fé. Quando eles chegaram diante do aleijado, a oração nona, 9 horas da manhã, oração nona, consagração, estava lá o moço. Será que você que se consagra a Deus tem esta intimidade com Ele? Você tem este poder, esta unção na sua vida, querido, não é orar só. É confiar na tua oração. É confiar que orou e Deus vai fazer. Sabe o que acontece, amados? Parece que eu estou vendo Pedro, a ilustração olhando para ele. Quando Pedro e João chegou ali, aquele aleijado não viram mais Pedro nem João. Eles viram fogo. Eles viram 2 homens cheios de algo que ele não entendia. Porque estavam indo para a consagração. Pedro passava luta e João passava. Mas ele tinha fé e tinha intimidade. Querido, se eu oro a Deus, eu busco a Deus e não tenho intimidade, pergunte em que está errado. E sabe o que acontece? Ele disse, ei, parece que eu estou vendo o aleijado de olhos arregalados, olhando, e olha para nós. Eles fitaram os olhos neles dois em um coro de voz. Olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro. Mas o que temos, estudou o que era unção. Unção. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Será, irmão, que eu e você pode passar na rua, alguém se endemoniar, e você chegar e repreender aquele mal? Ou você vai chamar uma ruma de irmã para orar, porque não está confiando na intimidade que você tem com Deus? Está entendendo? Olhe, há momentos e situações, irmão, que temos de enfrentar na nossa vida, que realmente não sabemos como agir ou o que fazer. A palavra de Deus nos dá uma direção também a esse respeito. Por meio do exemplo de Pedro, quando foi levado à prisão em Atos 12, 1-7, a Bíblia nos mostra que mesmo diante de situações que parecem não ter saída, existem 4 coisas que podemos e devemos fazer para provocar a ira, provocar, seja, o agir de Deus em nosso favor. A primeira é a atitude. Eu tenho que provocar o agir de Deus para me abençoar. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu quero provocar o agir dele na minha vida.
Não é só orando, não é só jejuando, não é só se consagrando, é tendo atitude. Atitude é a mesma coisa da palavra oração. Orar e ação. Eu tenho que orar e tenho que ter ação. Eu oro pela causa, peço oração, mas tenho que procurar um advogado na terra. Porque tem gente que diz assim, irmão, não precisa de advogado, seu advogado é Jesus. Claro, é ele que vai ensinar o advogado da terra. Atitude. Primeira atitude qual é? Confiar em Deus. Tudo que eu orar eu tenho que confiar em Deus. O que eu estou fazendo é para confiar em Deus. Se eu saio para visita, para expulsar as enfermidades nos lares, aleluia, eu tenho que ter intimidade com Deus, tenho que ter atitude quando chegar naquela casa e dizer assim, eu vim aqui com atitude minha diante do meu Deus para expulsar essa enfermidade sua. E a semana que vem, quando nós voltar, você já esteja curada. A palavra do cristão que busca, que tem intimidade, ela tem poder. Deixa eu te dizer, querido, até a tua saliva o diabo respeita. A saliva do crente em jejum e oração, que vem da consagração, querido, pode sair o exército do capeta do meio, porque Deus vai passar. Se manifesta hoje um Pai de Santo desse lugar. Que se manifeste qualquer coisa. Sabe por quê? Porque quando você chegou aqui, já tinha um exército sentado nessas cadeiras. Na cidade de Itacima, no estado da Paraíba, a minha esposa saindo da capital de João Pessoa, ali tinha um grande culto, mandaram nos convidar, aleluia, e tinha uma ruma de gente, com pedaço de pau, com vassoura, com corda, com pá na mão, mulheres e homens, mais de 40 pessoas, para acabar o culto. E o filho do pastor Bertoldo disse, Deus te mandou. Eu digo, não, é porque eu perdi um, vou pegar o próximo. Mas eu sempre andava preparado para a glória de Deus. Irmão, a intimidade de Deus na vida de um crente é coisa gloriosa. E lá vem, irmão, e o cantor não podia pregar com ele jogando pedra, jogando laranja. E eu disse, meu Deus, eu tinha 58 quilos, parecia uma lombriga. Não estou dizendo que você é uma lombriga, não entendeu? Parecia, os olhos são verdes, aí os olhos estufavam de tão magro que eu era. Escute bem. Eu disse, tem um carro aí? Ele disse, não, o senhor vai ministrar hoje. A igreja lhe conhece, Deus também. O senhor que vai ministrar aqui hoje. Eu digo, não, você vai cantar, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Eu tenho um carro aí, tem um rapaz de Rondônia, um missionário. Eu digo, cruze teu carro aqui, dividindo nós e este povo. Tinha um grandalhão com 1,95 m de altura, que veio da capital comigo, parecia o Rambo. Eu disse, meu filho, tu vai ficar aqui, e nós dois aqui vamos ficar aqui. E lá vem o pessoal, cara com 38, pendurado na mão, e lá vem. Eu disse, ei, para! Tem que ter intimidade, santo. Tem que ter autoridade, viu? Você é crente, é para ter autoridade. Para! Pararam. Ficaram tudo atômitos olhando para mim, deu arregalado. Uma mulher pegou o que estava com o revólver, fez assim, olha. Vocês não estão vendo não aí na frente de vocês? Vocês não estão vendo o que está acontecendo aí, não? Um disse, quem está aí? Eu disse, é o general. Quem está aqui é o general. E tem uma coisa, o que passar de lá para cá, ele vai queimar. Um cara gritou e disse, eu estou vendo soldado armado. Eu estou vendo. Querido, a palavra do crente que tem intimidade em meio da rua, ela tem que ter poder. E crente no meio da rua não é para temer nada. Esse trabalho foi feito, aleluia, foi feito o trabalho nesse lugar, foi aberto a porta. Deixa eu te dizer, querido, um trabalho como esse não pode sair daqui, porque nós estamos diante do pecador.
do que está no terra, que está em cima. Tem gente que tem vontade, até crente, que às vezes vem assistir o culto e diz, para que isso? Para que não tem igreja? Para que esse trabalho aqui? Fecha tua língua, infeliz. Não se mete no negócio alheio. Escuta bem. E naquele momento, 3 homens pararam e ficaram. Um colocou a faca na cintura, os 2 filhos ficaram do lado dele, disseram que era filho deles. E quando terminou o culto, aquele povo foi soltando pau, foram embora. Ei, irmão, Deus é lindo. Deixa eu dizer para você, alguém que está aqui nessa noite, Deus está no controle. Deus está no controle. Olha, tem crente preocupado com profecia de pandemia, aleluia, de papa. Tem crente preocupado com tanta coisa. Deixa eu te dizer, aí vai chegar a lei do silêncio para a igreja. Mentira. Eu creio no que Jesus falou para Pedro em sua palavra. Pedro, apacita minhas ovelhas. Olha, Pedro, faz a minha obra, nem as portas do inferno prevalecem contra a minha igreja. Se Jesus falou, está falado, querido. Pode evitar a lei do silêncio, como for, nada vai acontecer. Alguém me fez uma pergunta uma noite dessa. Pastor, por que Lula não ganhou? Porque Bolsonaro não ganhou? Porque Deus não quis. E porque o outro ganhou isso assim, assim, assado? Eu disse, porque Deus quis. Mas ele não era assado, mas ele está cru. Estou orando para Jesus salvar a alma dele. Não importa quem. Aí eu disse assim, aí quando foi um determinado quarta-feira, eu fui orar a Deus, uns 2 meses na frente. Senhor, por que isso aconteceu? Aí Deus me disse para mim, olha, dentro do meu coração, 4h15 da manhã. De uma quarta para quinta. Porque a idolatria era grande. Deus, você crê que Deus falou comigo? Porque a idolatria era grande. Somente um que é para ser adorado e aceitado como grande é o general Jesus. É o general Jesus. Olhe para mim agora. Seu microfone. Glória ao nome de Jesus. Vou dizer para vocês. A nossa entidade chamada Assembleia de Deus, a cada dia mais está perdendo membros e congregados. Desde o dia que aconteceu esta política nojenta e imunda, que a Assembleia de Deus está indo para o furão. Só vai ficar os remanescentes. Escuta o que eu estou dizendo a vocês. Só vai ficar os remanescentes. Só os remanescentes. Os que gostam de doutrina. Os que estão preparando para ir morar no céu, é os que vão ficar nela. Aí diz assim, tem que ter confiança e fé, a primeira atitude. Se algo não deu certo, viu que é aquilo que seria um problema para você amanhã, lembre-se, Pedro não estava preso. Ele estava guardado. Estratégia de Deus na atitude. Ele estava guardado, veja bem. Portanto, confie no agir e na estratégia dele. Deus vai criar estratégia para te abençoar ainda este ano, para promover você ainda este ano. É profecia, eu estou profetizando. Lá no seu trabalho, Deus diz assim, olha, vou eu te colocar mais um pouquinho mais alto. E aquela invejosa que está tentando destruir a sua vida e lhe entregando, vai cair por terra e vai descer. Jesus, quando ele veio à terra como missionário e como redentor e salvador, ele trabalhou com estratégias e milagres. Jesus não pregava para não haver milagres. E todavia, onde ele pregava, havia milagres.
Havia estratégia. Aleluia. Veja bem. A segunda atitude, querido, orar sem cessar. Começa a oração, aí para, aí vem outro dia, aí não vem mais. Mas ele está mandando orar sem cessar. Ei, eu não posso perder o roteiro da bússola. Eu tenho que continuar orando, insistindo. Ei, insista com Deus. Como? Se você tem intimidade com o Pai. Quando a gente tem intimidade com o Pai, a gente exige do Pai. Você não vai exigir de Deus, mas vai dizer, Senhor, tem tempo que eu não oro, eu converso somente. Senhor, olha, lembra daquele dia, assim, assim, assado, você faça assim com Deus. Olha. Senhor, tu está lembrado daquele dia? Daquela profecia? Se foi de ti, Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, olha. A tua pai disse, nós temos que ter intimidade contigo. Repete ela para mim. Fala comigo, Senhor. Assim, olha, Senhor, tu é meu pai, tu és meu amigo. Ei, eu deixei, Jesus, de adorar os Buda, de adorar deuses e deusas, que nunca existiu, para adorar só o Senhor. E por que eu estou passando isso? Uma palavra concreta que foi falada nesta noite, que alguém não aceita, muitos crentes. Olha, Deus está dizendo, mas vai ser no tempo dele, ele é quem sabe o tempo. Aí o crente não quer. Eu queria que Deus falasse hoje, mas não sabe o tempo ainda. Ele sabe, só que o dia dele. É verdade, irmã. Ó, a irmã profetiza o irmão, mas vai só no tempo dele. Não, eu queria hoje. Eu queria hoje. É hoje que eu estou precisando. Mas Deus está lhe dando o escape. Meu irmão, Deus está te dando, irmão, o escape. Ei, irmão, é muito lindo. Quando eu abracei aquele homem ali que a irmã mandou, não foi em vão não, viu? Quando eu abracei ele, em vez de eu passar alguma coisa, quem recebi foi eu dele. Lá na súmia. Tá entendendo, filho? É como transmitisse assim uma tomada para mim ele. E Deus vai fazer. Aliás, eu profetizo, ele já está fazendo. Vai terminar agora. A igreja Pedro Preto estava em constante oração em favor dele. Não é orar simplesmente, irmão. A Bíblia diz que havia oração incessante. A nossa força está na oração. É isso que tem faltado em muitos de nós. Continua orando, vem e não volta mais. Mas quer vitória. O cálice da oração, que da minha oração e da sua, coloquei aqui, ainda não transbordou. Receba isso nessa noite. A minha oração de joelho, a marca do joelho da irmã, está igual joelho de bode, de ovelha, né? Mas o cálice não transbordou ainda não. Quando o cálice da sua oração transbordar, chama-se a palavra de transbordar, é fé. Quando a sua fé transbordar, ele vai chegar em silêncio. Ele vai chegar em silêncio. Vai chegar em silêncio. O telefone vai tocar. Que aí, Jesus? Já está dizendo, o telefone vai tocar. Veja bem. Pedro, mesmo sabendo que estava prestes a morrer, ele estava dormindo na prisão, cheio de paz e tranquilidade. Estava preso, mas tranquilo. Sabe por quê? Ele disse, o meu Deus criou estratégia, o meu Jesus criou para eu não morrer apedrejado. Às vezes você vai por um caminho, Deus muda a rota para te proteger, cria estratégia dentro de você. Não vá hoje por ali não, vá por ali. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu pergunto à igreja, em pleno meio de rua, qual é o crente aqui que não tem ansiedade? Qual é o crente aqui que não pecou hoje?
Sabe por quê? Qual é a palavra? Jesus não vem buscar uma igreja fiel. Ele vem buscar uma igreja cheia de imperfeição. Mas que esteve com o nome escrito no livro da vida. Se você se achar fiel, que ele vem buscar porque você é fiel, vai não, filho. Ele vai levar o crente, olha, cheio de defeito, faltando fé. Só tem uma fé que o crente não pode perder, querido. Ainda que ele não lhe dê nada aqui na terra, nem me dê. Mas eu não deixo ele. Eu não me afasto da presença dele. Sabe por quê? Porque ele está com um grande palácio de ouro, esperando por mim e por você. E mora lá eternamente, não paga aluguel. Ele já pagou com preço de sangue. Já. Olha a hora aí, meu irmão, por favor. Terminar agora. Aprenda a descansar em Deus. Balança teu irmão e aprenda a descansar. Agora eu lhe pergunto, é fácil? Não. Então, de joelho. De joelho. Vai chegar a facilidade. De joelho. Veja bem. É muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão favoráveis. Deus quer que confiemos na sua palavra exatamente nos momentos de dificuldades. O que está dentro de nós é muito mais forte do que está lá fora. O cristão verdadeiro tem paz mesmo diante das guerras. É família nas drogas, é preso. Veja bem, mas a irmã está lá chorando e crendo que Deus vai fazer. Ela vem para o trabalho glorificando a Deus, falando em línguas estranhas, profetizando. É Deus guardando e guardando o cabo lá dentro. Estado de Goiás. No estado de Goiás. Fique de pé, por favor. Vamos terminar a mensagem, não. Dá tempo, não. Eu vou orar. No estado de Goiás, eu fui para uma penitenciária. Eu saí de uma cruzada do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E fomos no Rio das Pedras, uma favela chamada Rio das Pedras, que hoje é bairro. E dali nós fomos para um presídio, um culto lá dentro eu ia ministrar. Penitenciária muito grande, parece uma cidade. E na hora que eu estava ministrando sobre 37 de Ezequias. Tanto Ezequias como Ezequiel, né? Veja bem uma coisa. Um preso me parou, mora no alto. Ele disse, quero só lhe fazer uma pergunta. E quero te perguntar uma coisa. Se teu Deus, olhe bem, é tão grande e poderoso, o Deus desses crentes, porque eu sou espírita, ele disse. Eu só creio no Buda. Em Maomé, em Allan Kardec, eu digo, para aí. Allan Kardec, 3 dias de morrer, aceitou Jesus. Aí ele parou, ficou assim. E você ainda hoje idolatra ele, disse que ele está descendo lá no bicho. O irmão de Allan Kardec chegou na igreja de João Pessoa, no curso de Santa Ceia, e testemunhou que Allan Kardec, na UTI 3 dias antes, aceitou Jesus como Salvador. A oportunidade que ele está aparecendo. Veja bem. Aí ele ficou assim olhando para mim, eu disse assim, diga, pergunte a mim o que você quiser. Ele disse, pois eu quero lhe pedir uma coisa, eu tenho uma legião de demônio. Ele disse, eu faço trabalho aqui dentro até para os policiais. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Se teu Deus é tão grande e pode, então entre aqui dentro e ore por mim para me ser liberto. Eu digo, meu Deus do céu. E agora o homem de coragem. Ei, deu um calafrio que desceu de uma vez assim. Brrr. Desceu, irmã. Patrícia. Tudo que era de crente meu foi assim. Brrr. Mas na mesma hora, eu fechei meus olhos, ele falando, dando aqueles gritos. Eu fechei meus olhos. De Jesus, eu sou pequeno, sou cheio de defeito, de fraqueza. Não sou um homem puro como o Senhor quer. Puro só o Senhor, e fiel e verdadeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, são 3 horas da tarde. Eu quero te pedir uma coisa.
deixa eu entrar dentro deste presídio. Para que eu disse isso? Quando eu olhei, o diretor tocou no meu ombro com o pastor Sebastião, disse: nós vamos abrir o presídio e o senhor vai entrar com as autoridades. Sabe o que eu disse, mãe? Não, eu quero entrar sozinho. A esposa do pastor Glauber olhou para mim e disse: irmão Reginaldo, não faça isso. Eu digo: eu vou entrar. Deus é tão bom, Deus viu minha coragem. Irmão, como Deus nos ama. Aí usou o preso mesmo. Usou um dele e disse: não, o senhor não precisa orar. Foi Deus, viu? O senhor vai se encostar na grade e vai orar por ele. É Deus que faz isso. Mas eu já ia. O crente que quando sente intimidade, o negócio dele é enfrentar o bicho mesmo. Aí eu parei. Eu disse: mas eu quero entrar. O pastor que chorou no meu ouvido disse: não tente ao Senhor teu Deus, irmão Reginaldo. O senhor está por fora. Eu digo: eu vou entrar. Irmão, olha para cá. Olhem para mim. Eu tinha 58 quilos, hoje tenho 74. Eu estava na graxa, no óleo. Quando eu cheguei na porta, que ele puxou o ferrolho, que os dois agentes ao meu lado, eu digo: pode sair, meu filho. Não vai acontecer nada comigo, não. O pastor Glauber disse: Reginaldo, eu digo: fecha e ora por mim. Lembra que a igreja orou por Pedro. Aleluia. Aí eu entrei, quando eu fui entrando, ele foi se fazendo. Olha, irmão, olha bem. Ele foi fazendo assim, olha, o morenão, foi fazendo assim, se afastando. Eu digo: não, pare. E os presos abrindo. Tinha 36 homens nessa sala. Eu digo: vem cá, rapaz. E os outros olhavam para mim, com os olhos, aquelas tochas de fogo olhando para mim assim, olhava assim para mim fortemente. Aí eu comecei a sentir, sabe o quê? Eles estão vendo Deus na minha vida. O povo do mundo está vendo Deus na tua vida? Cheguei perto dele, eu disse: ei, de joelho. De joelho. Ele disse: não. Eu disse: de joelho. Ele disse: não. Eu disse: de joelho. Ele foi se ajoelhando. Ele de joelho, eu era do tamanho dele. Ele se ajoelhou e disse: não toque em mim não. Eu digo: por quê? Porque o senhor está com uma tocha de fogo nos olhos que está me incandescendo. Está doendo nos meus olhos. Não chegue perto de mim. Querido, foi a primeira e última vez que eu vi isso na minha vida. Quando eu cheguei que coloquei a mão sobre a cabeça dele, Jesus liberta aquele homem. Quando libertou, ele aceitou Jesus como Salvador e está lá em Buriti Alegre pregando a palavra de Deus. Igual uma jovem em Guarabira, 4 anos dentro de uma prisão, de um quarto, as unhas grandes, os cabelos grandão. 11 anos de idade, foi presa aos 7 anos de idade. Ela está lá presa, pastor Luiz Gonzaga nos levou. Ele disse, ele e o filho dele disse: é para o senhor vir aqui. Deus revelou para o senhor entrar aqui. Eu estou falando isso, irmão. Eu vou dar perto do meu telefone da irmã que eu vou lá, pode me chamar. Aí eu olhei para aquela criança, cabelão grandão, assustada. Olhe, a mãe dela disse: olhe, quando vai dar... Essa menina está suja, fedendo, a gente dá um banho na mangueira, que não pode entrar neste quarto. Só crê quem vai morar no céu, que eu vou lhe dizer agora. Quem não vai morar no céu não vai crer no que eu vou lhe dizer agora, não. Aí eu olhei assim para ela, eu disse assim: eu vou entrar, pastor Luiz Gonzaga. Ele disse: não entre. Nós já fizemos campanha. Eu digo: mas a irmã não disse para mim que Deus revelou? Por que eu vou temer? Aí os outros rapazes disseram: quer que eu abra os 12 ferrolhos? Abra. Quando abri, ele voou em cima de mim. Me cortou aqui, com as unhas, cortou aqui. Cortou o jovem que estava na frente e disse para mim: o que você está querendo aqui? Só vou sair dela se disser meu nome. Eu digo: você não tem nome. Não sou tipo de crente que chama demônio por nome. Eu sou um crente em Jesus que chama por legião. Quando eu disse isso, ela foi se afastando, fizemos aquele clamor, ela caiu. Eu digo: pode dar banho e comida a ela que ela vai estar bem. Aceitou Jesus. Quando ela aceitou, Jesus batizou ela com o Espírito Santo e com fogo.
cantou um hino espiritual e 14 almas aceitaram Jesus para a glória de Deus. Então, querido, onde Jesus anda, ele faz milagre. Eu já quero agradecer a Deus. Pode ligar, meu irmão, se quiser, viu? Eu quero agradecer a Deus por tudo. Não sou merecedor nem de estar aqui. Eu nem queria vir. Mas Deus falou comigo nessa noite. Aleluia. Deus falou comigo nesta noite através da irmã. Glória ao nome de Jesus. Falou. Aleluia. Irmão, Deus é lindo. Glória a Jesus. Escute bem. Vocês que vieram nesta noite, que saem dos seus lares, o anjo ficou guardando a família. Amém. E mandou outro com vocês. E agora vai mandar um exército. Olha, vocês estão aí, mas já tem um exército de anjos ali esperando cada um de vocês. Eu estou falando confiando nesta palavra. Vocês vão sair para casa e o anjo vai junto. Aleluia. Pronto. Amém? Orei pelo irmão Reginaldo. Aleluia. Sou carente de vossas orações, eu e a irmã Josi. E Deus falou em aposentadoria, ela já deu entrada. Glória. Eu creio que o negócio vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. E o ano que vem é a minha, graças a Deus. Aleluia. Aí eu venho aqui orar. Amém. Glória Amém. a Deus. A paz do Senhor, agradeço por tudo. E Deus continue abençoando este povo. Amém? Aleluia. Crie atitude para Deus te abençoar. Crie atitude. Sem atitude não há retorno. Crie atitude. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Nossa irmã Mariela, eu gostaria de agradecer ao pastor Reginaldo, à irmã Josi, que atendeu, né, ao convite. Aleluia, de estar aqui neste lugar, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Eu quero agradecer também a cada um que aqui chegou, ao Senhor por esta oportunidade. Aleluia. E gostaria de convidar a irmã Marielle para orar, mas se ela quiser louvar, aleluia. Fique à vontade, viu, minha mãe? A paz do Senhor, igreja. O negócio hoje aqui está muito forte, viu? Nós vamos orar agradecendo a Deus, mas antes de orar, eu quero deixar uns versículos para o nosso pastor, tá certo, pastor? Olha aqui onde é que vai ser o livro de 2 Reis, capítulo 2, você já vai saber onde é que vai ser. A partir do 9, diz assim: sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Da rabarrastévia. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Enquanto o irmão falava, que era usado na questão do seu paletó, o Senhor falava comigo, viu, irmão? O Senhor dizia que Ele quer lhe usar ainda muito mais do que naquele tempo. Só com um detalhe, que o irmão não coloque os olhos no que o irmão está sendo usado. Mas Deus disse para o irmão nessa noite. Eu quase que nem vi esse trabalho, porque eu já fui um ciclo de oração à tarde, estava cansado da carne que está aqui. Aí Patrícia não me deu oportunidade, isso é Deus puro. Aí ela, você ainda vai horas? Mas meu Deus. Mas Jesus sabe, falar até baixinho aqui. Mas Jesus quer lhe usar, não é daquele que o Senhor botava o paletó, não. Ele quer lhe usar na porção dobrada. Agora ele diz para você nessa noite, obedeça a ele. O Senhor falou que é para a gente obedecer, aí ele diz, a palavra recebe de volta.
Obedeça, porque tem vidas esperando. Quando lhe chamarem, não vão lhe chamar por causa que é o Senhor Reginaldo, não. É por causa da unção que há sobre a sua vida. Arabaia steve ancho. Darabarra sobre clamastévia. Enti replastekevia. Tem muitas pessoas precisando de ser abençoadas através da tua vida com aquilo que Deus lhe deu. Deus dá quem quer. Deus lhe escolheu e Kiko. O que eu tenho com isso? É o Senhor quem tem alguma coisa. Kiko, eu não tenho nada a ver com isso. É o Senhor que tem. Agora o Senhor diz assim: obedeça, para que as coisas andem bem ao teu respeito. Ele está dizendo. O Senhor veio entregar, mas veio receber. O Senhor está dizendo assim: coloca os teus pés direitinho, porque Ele quer lhe usar na terra. Muitas pessoas nem entendem do jeito que Deus lhe usa, mas Ele está querendo exatamente usar o Senhor do jeito que o povo não quer mesmo. Porque tem gente que diz: Deus opera assim. Aí Deus diz: não, eu vou operar assim. Só porque Jesus é bom. Um dia eu estava na igreja e eu falei para o meu pastor: meu pastor, não falar nome para não dizer, né, não diz pastor, mas é meu líder, amava e amo. Eu falei assim: meu pastor, disse para ele, assim na autoridade: se algum dia aqui, dentro da igreja aqui, eu bater o pé, eu bater a mão, eu levantar a mão, eu marchar, eu não sou menina. Eu falei para ele na autoridade: eu sou uma mulher madura. Ele olhou para mim e disse assim: Marielle, operando Deus, quem impedirá? Mas eu falei na obediência. Eu não fui falar para ele assim, com raiva, nem não. Eu fui falando na autoridade do céu. Então Deus fala para o irmão nessa noite na autoridade do céu. Não sou eu. A voz é, mas a autoridade é do céu. O Senhor dizendo para você assim: deixe Ele lhe usar, senão a cama te espera. Mas eu vou falar o que Deus está me dizendo. O Senhor prefere leite ou leito? É leite melhor? Leitinho, né? É leite sem lactose melhor. Mas se você não tomar o leite do céu, vai para o leito. Aí quem vai sofrer? A irmã, para cuidar de você? Você, ao invés de cuidar das pessoas, a irmã vai cuidar de você. Não faça isso não. Em nome de Jesus Cristo. Igreja, levante-se aí, que nós vamos orar pelo vaso aqui. O vaso chegou aqui precisando de conserto. Aqui é lugar de conserto. Jesus lhe conserta porque Ele vai lhe usar. Você vai se lembrar desse dia que você veio ser usado para os outros. Deus diz: mas Ele também vai ser consertado nessa noite. Porque aqui é lugar de conserto, na minha vida, na sua. Ele está pegando aqui todo mundo nessa noite dizendo assim: ei, faça o que eu mandei. Não vai, mas irmão fulano, deixa ele dizer. Deixa ele dizer. Você vai ouvir teu pai ou teu irmão? Ouça teu pai, que teu pai tem como tocar no teu irmão. Agora, se você não obedecer o teu pai, o teu irmão passa a bola por cima de você. Obedeça teu pai. E obedecendo seu pai, você fica assim: mexa comigo? Mexe não. Mexa com meu pai. Mexa comigo. Se mexer comigo, vai mexer com meu pai. Aí o papai diz assim: não mexe com ele não, é meu filho, hein? Mas é se obedecer. Aquele que não está obedecendo, até se está num lugar trabalhando, já diz assim: vou eu fechar a porta para você me obedecer. Ele não diz que abre, mas ele também fecha. Ele fecha, ele abre a porta, a pessoa entra. Aí quando entra, diz assim: agora, estou cansado, vou para a igreja hoje não. Estou cansado, não vou fazer o que Jesus está me mandando. Ele diz: é assim, treque, fecha a porta. Aí a pessoa: ai, ele diz assim: sou eu que estou trancando para você me obedecer. Agora obedece. Hoje o negócio aqui é conceito geral na terra. Aleluia. Quem tiver desconcertado hoje com o céu, o Senhor está dizendo: se conserte, porque Ele ainda tem uma chave de fenda. Se a gente não obedecer, Ele vai apertar. O negócio não vai melhorar, não, vai apertar agora. Se obedecer, Ele começa a folgar.
Tum, 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 tum. Quando a gente menos esperar, meu Deus, a turbulência passou, o avião estava tão, né? Pegou aquela turbulência, era desobediência. Jonas pegou uma turbulência no mar. Todo mundo sofreu no navio por causa de Jonas. Não queira ser Jonas no navio de ninguém. O Senhor está dizendo, não queira ser Jonas no navio de ninguém. Além de você estar errado e estar no navio dos outros, o navio para lá e para cá, bota ele no mar, joga, pá, o navio. E Jonas lá no lugar dele. Lugar de desobediente é no ventre do peixe. Deus está falando aqui de obediência. Mas, irmão, não estou pecando, não. Você não está? Se está desobedecendo, se Deus disse sim, se você faz não, já está em desobediência. Já é simples assim. Jonas só fez pegar o navio errado. Ele fez alguma coisa, pegou o navio errado e ficou calado. Deus está dizendo, nem é para pegar navio errado, nem para ficar calado. É para ir para Tarsis e é para falar. É intriclamastéria. Tomou navio errado, o Senhor está dizendo, tomou navio errado. E se calou. Duas coisas, olha. Tomou o navio errado e se calou. E foi para onde? Pro porão. Deus não lhe quer no porão. Quer não? Anticlamastéria é forte, viu? Deus não quer que tem negócio com ele no porão, não. Aí ele diz assim, ei, pode me jogar no mar. Ele ainda bem que ele foi, né? Ele foi sábio. Pode me jogar no mar, sou eu. O culpado sou eu. Aí eles quiseram não jogar. Ele disse, mas entre a gente ficar bem, a gente vai jogar. Pá! Quando jogou o navio, bonança, não queira ser problema em navio de ninguém, viu? Jesus está dizendo, não queira ser problema no navio de ninguém. Tem navio que vai ir tranquilo, aí a pessoa chega lá desobediente, quando bota o pé, está desobediente, o navio começa. O que é isso? O desobediente é Jonas. Vai lá se ele não está no porão. Ele estava lá nas outras cadeiras, vai logo se esconder. O Senhor está dizendo, para de se esconder. Menina, que noite diferente, viu, Patrícia? Eu não pedi para você me dar oportunidade. Para terminar, o senhor aceita ser ungido porque eu sou mulher mais unjo. Aceita? Não aceita, não? Pois não é meu problema, tá? Amém. Vamos orar pelos servos do Senhor. Bota a mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Diante de tua presença, Senhor. Colocando teu filho, teu servo, aquele que foi chamado para uma grande obra, Pai maravilhoso. E nessa noite nós tivemos, meu Senhor amado, o prazer, meu Senhor amado, de conhecer o teu filho, de como igreja estamos aqui orando pelo teu filho. Crendo, meu Senhor amado, que tu vai fazer muito além, mas muito além mesmo. Ele vai muito além, ele vai muito além do que ele pensa, Pai. Eita, quantos chamados ele vai receber de Labarastúbria. Quantos chamados ele vai estar em casa, vai ser chamado, meu Senhor amado. Oh, meu Pai amado, nós oramos pela vida dele, cremos, Senhor, que hoje foi uma noite especial para ele e para nós que recebemos de ti, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela palavra que o Senhor nos deu e colocamos diante de nossas vidas. Leva-nos em paz para nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, livra-nos e nos cobre com o seu sangue. Nós entregamos todo o peso da intercessão a ti, Senhor. Recebe todo o peso da intercessão. Nós rejeitamos toda retaliação contrária, nossa vida, nossa família. Em nome de Jesus, nos guarda, porque há poder no nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem pastor. Vamos nossas cabeças. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito